Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas sim, a incredulidade é um estorvo. E aqui nós vemos o Senhor, a palavra de Deus falar isso, o Evangelho, Mateus escrever isso. Não fez ali muitas maravilhas, Mateus 13:58, por causa da incredulidade deles. Por quê? Porque toda a verdade dos evangelhos e também da igreja é baseada em fé. É baseada em fé. A sustentação para tudo que nós aprendemos e sabemos acerca do Senhor Jesus é a fé. E aquilo que a esperança nossa também é baseada na fé. Veja que nós temos uma esperança, nós somos exortados a ter uma esperança que não é neste mundo, mas é celestial, é no céu. Agora, eu nunca fui ao céu. O máximo que eu subi foi viagem de avião, mas eu nunca passei das nuvens assim acima para chegar na presença, né, no terceiro céu, que nem Paulo foi. Eu fui até o primeiro céu. O primeiro céu eu já fui várias vezes, já tenho várias idas e vindas no primeiro céu. Mas ali é o céu atmosférico, né? É onde nós viajamos de avião. Mas o terceiro céu não, ali é onde Paulo subiu, ali onde os anjos estão, onde o Senhor também está, se bem que Deus está acima de todos, o Senhor Jesus subiu acima de todos os céus, e o Senhor está também na luz, habita na luz inacessível. Então, ainda que a gente queira ter fé suficiente para querer enxergar a Deus e o lugar da sua habitação, isso jamais iremos ver, porque ele habita na luz inacessível. Isso é importante entender, que nós conhecemos a Deus na face de Cristo. Nós conhecemos no Senhor Jesus, porque ele, como ele falou, quem vê a mim, né, vê o Pai, o Senhor Jesus falou. Mas nós nunca chegaremos ao píncaro, ao cume da existência do universo. Nós nunca chegaremos onde Deus habita. Isso é impossível, porque senão ele não seria Deus, né? Ele seria menos do que ele é. Mas a fé é o combustível para nós vivermos aqui neste mundo. Então eles não viram coisas ali naquela região ali, porque faltou a eles fé. Aconteceu que Jesus, no Mateus 13:53, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. Na sinagoga deles. Aqui a gente já começa a ver uma distinção no Evangelho, começam a mudar alguns termos. Então tem lugar que ele vai falar que é a Páscoa dos judeus. No entanto, quem tinha instituído a Páscoa era o Senhor. A Páscoa era inicialmente a Páscoa do Senhor. Mas vai chegar um momento que ele vai chamar ela de Páscoa dos judeus, porque ele já não tinha mais nenhuma ligação com aquilo que aquele povo estava fazendo. E ali na sua própria pátria, na sua própria terra, na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Se vocês tivessem escutado tudo que ele falou, vocês saberiam de onde veio. Ele não falava, eu e o meu pai somos um. Né? Ele falava isso, eu e o pai somos um. E nada do que ele falava de si próprio, embora qualquer pensamento que saísse de sua boca, qualquer pensamento seu que saísse de sua boca, era perfeito. Porque ele era a divindade, era o Filho de Deus em humanidade. De onde veio a este a sabedoria e as maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Olha só, onde eles querem chegar para depreciar o Senhor Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E aqui também entra aquela questão se Jesus tinha irmãos. Tinha irmãos, sim. Então, aqui os nomes deles: Tiago, José, Simão e Judas.
Ah, mas isso era primo, porque... Não, eram irmãos. Que problema tem Jesus ter tido irmãos aqui na Terra? Nenhum problema. Né? Ele viveu numa família normal. Maria foi virgem até o nascimento do Senhor Jesus. A concepção dela foi virgem, foi virginal. Ela estava grávida e não teve relação nenhuma com homem algum, nem com José, seu esposo. Mas assim que nasce o Senhor Jesus, claro, ela deixou de ser virgem, né? Mas ela teve outros filhos depois. E no princípio, os próprios filhos não acreditavam nele. Isso é dito também numa outra passagem, que os seus irmãos não acreditavam nele. A sua família achava que ele estava ficando louco. Tem um outro trecho onde fala que eles estavam achando que ele tinha enlouquecido. Porque realmente não era fácil para o homem natural, para o homem normal, descendente de Adão, aguentar aquele ministério perfeito. Imagina um ministério perfeito, onde não tinha nada, não tinha uma letra fora de lugar. Tudo perfeito. Que coisa fantástica, né? E o poder da sua palavra também. Pensa em como a sua palavra era poderosa e é poderosa ainda hoje. É uma palavra do Senhor Jesus. É interessante que a noção do poder das palavras não é questão nova ou apenas dos evangelhos, né? Eu estava assistindo um documentário sobre o Antigo Egito, as primeiras gerações lá do Egito, de 4.300 anos atrás. E os faraós eram sepultados e a parede da câmara onde ficava o sarcófago do faraó era coberta de inscrições, porque eles acreditavam que aquelas palavras na parede eram o que os ajudariam a levar para o céu, ou para onde eles, não sei onde eles achavam que iam, né? Mas eram aquelas palavras tinham que estar ali, e elas tinham que ser recitadas no sepultamento dele também, porque eles acreditavam que assim as palavras tinham o poder depois de ressuscitá-los, não é? Primeiro ele se transformava numa ave, com cara de gente, daí ele voava para fora e virava uma estrela e subia lá para o firmamento, para ser mais uma estrela no firmamento. E essa era a crença dos faraós, que tinham também a ideia do poder das palavras. E veja que interessante que a Bíblia inteira fala disso. Quando nós lemos Gênesis, fala assim, e disse Deus, né? E disse Deus. Cada coisa que ele faz, que ele produz, ele começa com a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Às vezes a gente não entende como uma pessoa pode se converter assim, uma mera palavra. Hoje eu fiquei contente que eu recebi uma mensagem de um homem, agora irmão em Cristo, falando que ele foi católico a vida inteira, mas agora ele se converteu. Ele ouviu as mensagens, ele ouviu a palavra de Deus nas pregações aqui, e ele se converteu. Então você vê que a gente não tem ideia do que a palavra de Deus está fazendo. Você fala ela, e ela sai por aí fazendo arte, né? Salvando vidas, convertendo pessoas, transformando pessoas. Então, não estes se escandalizavam nele, fala aqui no versículo 57. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Ele não pôde fazer ali, no Evangelho de Marcos fala que ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Imagina se eles não tivessem esbarrado na incredulidade, quantas maravilhas o Senhor teria feito ali mesmo, naquele lugar, na sua casa, no seu bairro, na cidade onde ele morava. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.